A notícia que pode parar o futebol brasileiro acabou de vazar e está dando o que falar nos bastidores da Europa e do Brasil. Lucas Paquetá está muito perto de voltar ao Flamengo, e os detalhes dessa história são simplesmente bombásticos. Segundo fontes próximas ao jogador, as negociações entre Paquetá e o Flamengo já estão em andamento há mais de um mês. O clube mantém conversas diretas com o staff do meia e, atenção, já existe um acordo alinhado com o atleta. Se o Paquetá realmente for reforçar o Flamengo, é a melhor contratação dessa janela de transferência. E eu vou falar por quê. Paquetá, jogador de altíssimo nível na Europa, jogador disputado por clubes europeus e que há pouquíssimo tempo foi desejado pelo Manchester City do Guardiola. É um cara que é de seleção brasileira, que vai precisar jogar muita bola para se garantir na Copa do Mundo, ou seja, vai ter que estar jogando, vai ter que estar mostrando serviço, tá muito novo, é ídolo do Flamengo, é só ponto positivo. E conhece o Flamengo melhor do que ninguém. Ele mesmo disse que voltaria para o Flamengo. Então é só você listar, precisa ir para a Copa do Mundo. Jogador de altíssimo nível internacional. Ídolo do Flamengo, conhece bem a torcida, querido pela torcida, não vai sentir a pressão de defender o Flamengo. E outra, vai formar um meio-campo para o Flamengo ainda mais de nível internacional. Jorginho, Pulgar, Paquetá e Arrascaeta. Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia do peso disso? E um jogador jovem que vai deixar claro, isso é bom para o Flamengo não só pelo reforço, mas para deixar claro o que o Flamengo falou. Que o Flamengo hoje é um clube muito rico, que vai gastar nas janelas e que quer ficar cada vez mais forte. Ou seja, o clube que ganhou o Brasileiro e a Libertadores contratou um baita zagueiro, o Vitão, não teve pressa no mercado e pode confirmar Paquetá, que há pouquíssimo tempo era desejado pelo Manchester City do Guardiola. O jogador, de acordo com o GE, porque eu dou crédito, né, meu caráter me diferencia, tá acertado com o Flamengo. Vou apurar com o Flamengo também, vou correr atrás, mas eu tô no exterior. Tive que passar essa opinião, porque para mim, Paquetá vai ser o maior nome dessa janela de transferência. Atenção, Bruno Andrade vai entrar agora com uma informação sobre um jogador que, aliás, o chat perguntou, e aqui você manda, você pergunta, a gente apura. Bruno Andrade apurou e vai trazer uma notícia quentinha de Lucas Paquetá. Parei. Que isso? Vou aqui trazer uma ordem cronológica. Segunda-feira passada, e se vocês se recordam bem, eu falei, olha, fui conversar aqui em Portugal com uma fonte muito boa, uma pessoa muito bem conhecida dos bastidores do futebol, e nessa conversa a pessoa me disse, Bruno, vai atrás que o Flamengo, se não ofereceu, vai oferecer 35 milhões de euros pelo Lucas Paquetá. Maravilha, fui atrás, tentei mais pormenores, e quando eu faço a proposta, a pergunta, a apuração para pessoas do Flamengo, eu fui muito direto, fui muito enfático. O Flamengo ofereceu 35 milhões de euros pelo Lucas Paquetá? A resposta foi não. E eu praticamente deixei o assunto um pouco de lado. Mas aí vai aquele equívoco, né? Eu perguntei da proposta, mas não insisti se existia interesse, se eventualmente poderia ter uma proposta no futuro, ou no futuro próximo, ou no futuro mais distante. Conversando de ontem para hoje, e agora que o chat voltou a perguntar, eu falei, pera lá, eu vou insistir um pouco mais porque essa história pode estar um pouco desencontrada. O que eu tenho de novidades agora é o seguinte, Lucas Paquetá tem interesse em deixar o West Ham e a prioridade dele é o Flamengo. Começa por aí. Se sair do West Ham e o West Ham facilitar a sua saída, a preferência, a prioridade do Paquetá é o Flamengo. Não é permanecer na Europa, não é permanecer na Premier League, é voltar ao Flamengo. Dois pontos importantes aqui. O Flamengo tem no seu planejamento financeiro um orçamento muito bem firmado, organizado para reforços. Tanto é que separou 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, não tendo o Caio Jorge, que inclusive foi agora anunciado há minutos pelo Cruzeiro, uma informação nossa da renovação até 2030. O Flamengo tem ali 30, 35 milhões de euros para um atacante. Se não conseguir o Caio Jorge e não conseguiu, jogaria esse dinheiro para o meio do ano para contratar um jogador depois da temporada europeia / Copa do Mundo. E o mesmo serve para o Lucas Paquetá. Essa é a nova informação para além do interesse do Lucas Paquetá de querer voltar ao Flamengo. O Flamengo tem no seu orçamento
para já, se for possível, e se não for possível para já, mas depois da Copa do Mundo, até porque a percepção inicial que o Paquetá até prefere esperar a Copa do Mundo para definir o futuro, porque até acredita que saindo agora teria um pouco mais de dificuldades ou para adaptação ou readaptação e poderia ter impacto na Copa do Mundo, mas o Flamengo tem no seu orçamento entre 30 e 40 milhões de euros para Lucas Paquetá. Se acontecer agora, lindo, maravilhoso, é o melhor dos cenários para o Flamengo. Se não houver a possibilidade para já, é um dinheiro muito bem guardado, muito bem trabalhado para o meio do ano, pós-Copa do Mundo. Então as informações são essas, novidades. Não há proposta em cima da mesa, isso foi, aliás, desmentido ou pelo menos negado por pessoas do Flamengo, o que assim é um planejamento, um orçamento para o Lucas Paquetá, ou agora ou em junho, e o Lucas Paquetá dá prioridade para o Flamengo. Pô, informação de última hora do Bruno Andrade. Nossa, quentíssima. Quentíssima. Fala a fonte é assim, né? É assim. É assim que funciona. A galera foi vibrando aqui no chat com essa informação. Muita gente falando, pô, Paquetá no Flamengo, mas calma. O Paquetá, e o Bruno traz a informação em primeira mão aí, a prioridade dele, tá até na nossa tarja aí, a prioridade dele é o Flamengo. Toda vez que o Paquetá volta pro Brasil de férias, com a família e tal, tá encontrando as pessoas do Flamengo, tá encontrando seus parceiros do clube. Ele é um cara assim que ele tem a raiz, ele foi pro futebol europeu, né? Ganhou o status de jogador de seleção brasileira, mas é um cara que nunca esqueceu as raízes do Flamengo. Então assim, é um cara que tem, como disse o Bruno, trouxe a informação, tem essa prioridade pelo Flamengo. É muito em função disso. O cara saiu do Flamengo, mas o Flamengo nunca saiu dele. Essa é a real. O cara é muito Mengão. Ele é muito Mengão, mas o Bruno, uma questão que até eu tenho curiosidade aqui, falaram no chat. O West Ham, na Premier League, tá quase sendo... Agora, o que mudou tudo foi uma informação quente revelada pelo jornal The Guardian. De acordo com a publicação inglesa, Paquetá não quis atuar pelo West Ham, e esse vazamento caiu como uma bomba no mercado. Esse detalhe acelerou, e muito, as conversas sobre o futuro do jogador. Nos bastidores, a leitura é clara, Paquetá quer sair, e o Flamengo surge como o destino mais forte nesse momento. A diretoria rubro-negra vê o retorno do Cria como estratégico, tanto tecnicamente quanto simbolicamente. Paquetá conhece o clube, tem identificação com a torcida e poderia chegar para ser protagonista imediato no elenco. O clima é de otimismo, mas também de cautela, porque se trata de uma negociação grande, complexa e que envolve o futebol europeu. Agora a pergunta que não quer calar, Paquetá está realmente voltando para casa? A qualquer momento essa história pode ter novos capítulos, e você precisa ficar ligado para não perder nada. Fogo, se você quer saber tudo em primeira mão, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sino, porque assim que surgir novidades sobre Paquetá no Flamengo, você vai ver aqui antes de todo mundo. Comenta também, você aprova o retorno de Paquetá ao Mengão?